Lembre da nossa alegoria dos lobos. Vamos continuar falando do seu significado. Primeiro, temos a planície, onde andamos sempre com lobos por perto. Em outras palavras, o que isso significa? Raciocinamos sempre com lobos nos colocando à prova. Mas depois de algum tempo, aparece à nossa frente um abismo, um vazio de razão. E lá nesse vazio de razão é o lugar onde experimentamos a verdadeira fé. Presta atenção. Lá no vazio de razão experimentamos a fé. Uma fé com sentimentos e emoções. Uma sensibilidade ao mistério divino. A sua incompreensibilidade. Isso mesmo. Lá no vazio de razão, temos a fé que aceita e experimenta o divino. Algo que a razão não compreende. Eu diria que lá nesse vazio de razão, não temos a razão reguladora. Temos uma fé que transcende essa razão. Mas não a contradiz. Observe. Estamos falando da fé lá no vazio de razão. Puxa, a fé é algo complicado de entender, né? Vamos considerar, digamos, algo mais de perto, né? Para tentar pensar um pouco sobre essa coisa complicada da fé. Imagine, por exemplo, a piedade. Algo que está mais próximo da gente aqui. A piedade é um sentimento, uma experimentação, uma emoção que somente se consegue num lugar desses, num vazio de razão. Por quê? Olha, decididamente, a piedade não é algo racional. Temos ou não temos piedade de alguém. Temos ou não temos esse sentimento puro e vazio de razão. E o que ainda é, eu diria, mais desafiador, não conseguimos uma deliberação racional que nos leva à piedade. Em outras palavras, olha só, não conseguimos inferir racionalmente a ter piedade. Ou seja, eu não consigo ter piedade tendo como premissa uma certa razão que me leva a isso. A piedade simplesmente acontece ou não acontece. Piedade não tem nada a ver com razão. Então, para continuar, lembre da nossa alegoria dos lobos, né? O que faz alguém saltar nesse vazio de razão? Será que, chegando ali na beirada, na beirada do precipício, é possível usar a razão para decidir sobre o salto? Importante entender isso. A resposta é não. O que nos leva a dar um salto ao vazio de razão não é uma deliberação racional. É algo similar ao que acontece com a piedade.
Não é a partir de uma equação matemática que eu concluo e dou o salto no vazio de razão. Em outras palavras, o que estamos querendo dizer com isso? Ter ou não ter fé, que é algo livre de razão, não é um ato racional. O que significa isso, né? Olha só, é possível ver muitas pessoas inteligentes que não conseguem dar o salto para a fé. Pessoas inteligentes que não conseguem ter fé, experimentar a fé. E, frequentemente, vemos pessoas bem simples, com pouca capacidade cognitiva e que facilmente dão o salto em direção à fé, lá no vazio de razão. É assim mesmo. Certamente você já deve ter presenciado a dona Mariazinha rezando lá na igreja. Ela não usa a razão para experimentar sua fé. Ela não fica com muita perguntação sobre os porquês. Para ela, o salto no vazio de razão é muito fácil. Interessante, não? Santo Agostinho falou algo sobre isso. Veja o que ele disse. Veja só, ele diz o seguinte: conhece-se melhor a Deus na ignorância. Interessante, não? Mas por que é assim, né? Santo Agostinho continuou e disse uma outra coisa importante. Disse o seguinte: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Em outras palavras, ter fé é pular no vazio de razão. Por outro lado, olha só, você também já percebeu que há pessoas que não conseguem experimentar a fé. Eu conheço vários cientistas, filósofos e pessoas bem inteligentes nessas condições. E nesse caso, eles até falam de Deus, mas é um Deus diferente. E tem até uma denominação para esse Deus diferente dessas pessoas. É o Deus dos filósofos, um Deus racionalizado, que eu diria não é bem entendido, que é muito diferente do Deus da Dona Mariazinha lá na igreja. Pois de novo, olha só, de novo conforme Santo Agostinho, ele disse o seguinte, disse assim: se não podes entender, crê para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Inteligente, né, esse Santo Agostinho? Por fim, observe mais uma coisa importante nessa alegoria dos lobos, né? Olha só. As planícies são longas e o vazio de razão é curto. O que significa isso? Para entender o significado, basta lembrar de novo algo dito por um filósofo bem inteligente, Heidegger. Veja, ele disse o seguinte: mesmo quando estamos vazios de pensamento, não desistimos de nossa capacidade de pensar. Ou seja, trocando pensar por razão, mesmo no vazio de razão, não desistimos de
raciocinar. Puxa, cara, é assim mesmo, é impossível se livrar completamente da razão. E essa razão vai nos puxar de novo para a planície. Então, depois de um breve tempo, ali no vazio de razão, voltamos à planície. Na planície, lá naquele lugar onde sempre há lobos por perto. E então, mais à frente, vamos andando nessa planície e tal, encontramos outro vazio de razão, nesse abismo. E dependendo de quem somos, conseguimos dar o salto no vazio de razão e experimentar a fé. Mas dependendo de quem somos, a gente não consegue. E a vida continua. Sempre dizendo para nós o seguinte: que o ser humano deve se tornar sensível aos seus próprios limites. Por exemplo, a incompreensibilidade de Deus. Puxa, ele deve experimentar suas contradições e complexidades. Por quê? O ser humano está lá na planície, meu amigo. E lá sempre existem os lobos. E o ser humano tem que entender que esses lobos estão sempre por perto, tentando dar mordidas nos nossos calcanhares. E que a ordem divina é algo que a razão não atinge. Ou seja, devemos dar um salto no vazio de razão para tentar chegar à ordem divina. Por quê? Olha, não há como transpor o caminho até Deus somente pela razão. Pense nisso. E continue assistindo os vídeos. Estamos começando a estabelecer, digamos, as bases para que possamos falar da relação entre Deus e a razão.